Então, a origem da tristeza que a gente pode sentir hoje, normalmente, é lá na infância, os 7 primeiros anos de vida. Você pode ler o livro As 5 Feridas Emocionais, de Lise Bourbeau. Lá você vai ter um panorama das 5 feridas e os desdobramentos dela. As 5 feridas são a tristeza. Por mais que tenha nomes diferentes, as 5 feridas, rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça, por mais que elas tenham nomes diferentes, é a tristeza por trás delas. Quando eu coloco essa ênfase na tristeza, é justamente para mostrar que, como eu posso dizer, que é necessário reconhecer a tristeza para cuidar dela. Se a gente não reconhece a tristeza, a gente não consegue cuidar dela. O Diego escreveu, nem sempre tudo vai ser prazeroso também. Precisa aceitar que parte das demandas são e parte não. Não é confortável prospectar, mas é preciso para conseguir cliente. É isso mesmo. Esse é o ponto. Ou seja, na vida tem coisas que a gente não tem escolha. Agora imagina, como que é a rotina? É uma rotina de 100% de coisas que não gosta? É que esse é o princípio da otimização. Já que vai ter coisas que eu preciso fazer que eu não gosto, como que eu quero a minha rotina? Uma rotina cheia de coisas que eu não gosto, que seria a opção do se guiar pela segurança, ou uma rotina que uma maior parte eu gosto, mas, claro, eu vou ter que emitir nota fiscal, prospectar, eu vou ter que fazer atividades burocráticas. Essa é a questão. Quando eu era funcionário público, a maior parte do que eu fazia eu não gostava, tipo 80%, 90%. Depois de pedir demissão, inverteu. 80%, 90% é o que eu gosto, 10% é o que eu não gosto. Então, esse é o ponto. Para mim, esse é um princípio. Na medida que eu não tenho escolha sobre tudo, tem atividades que são chatas, desgastantes e que são necessárias porque faz parte das responsabilidades. Aí eu dei o exemplo, nota fiscal, o exemplo que o Diego Martins trouxe do prospectar ou pagar imposto e coisas assim, questões contábeis e fiscais e tudo mais. Então, já que existem coisas que são chatas e não tem o que fazer, talvez daria para terceirizar, para não precisar fazer, mas ainda assim precisa fiscalizar, porque não é só terceirizar, é abandonar. Então, como que eu priorizo para ter mais coisas que eu gosto? Já que vai ter coisas que eu preciso fazer sem gostar. Esse é um princípio importante. É isso, é se colocar do próprio lado. Eu chamo isso de ser para si o seu melhor amigo, ou ser para si o pai e a mãe que você gostaria de ter. Muitas vezes a gente é para a gente o pai e a mãe que a gente teve, do jeito que eles foram. Então, se os pais foram distantes, ou exigentes, ou os adjetivos, recentemente teve uma participante da live que falou que a mãe era narcisista. Então, se o pai ou a mãe tem os adjetivos que tem e isso incomoda, o convite é olhar como que você está sendo com você. É como você gostaria? Normalmente, quando a gente não está consciente da resposta a essa pergunta, normalmente a gente repete, sem consciência, sem saber. A gente repete geralmente aquilo que a gente não gostou. Repete a questão da relação com as emoções, de se cobrar, da insegurança, dos medos, de fugir da tristeza. E a gente faz isso como uma lealdade. E aí, o que eu estou dizendo? Se eu quero buscar ter consciência de um propósito, ou do propósito que faz sentido para mim, eu preciso cuidar de mim. Esse cuidar de mim, valeu, Diego, abraço, até mais. Esse cuidar de mim envolve a relação que eu tenho comigo. E aí eu sempre enfatizo isso, não é consciente. A relação que a gente tem com a gente não necessariamente é consciente. Eu já conhecia a constelação há 3 anos. Eu comecei a formação em 2011 e concluí em 2012. Foram 2 anos, presencial, com uma alemã. E aí, em 2014, ou seja, 2 anos depois, eu fui participar de um workshop à noite. E aí, para minha surpresa, eu estava indo para o workshop pensando, vai ser igual, não vai ter nada de novo. Eu ouvi essa pergunta.
como é o pai que você tem sido para você? Como é a mãe que você tem sido para você? Você tem sido o pai e a mãe que você gostaria de ter? Quando eu ouvi isso em 2014, então faz 10 anos que eu aprendi sobre isso, e não foi num curso, não foi numa formação, foi numa vivência, o facilitador perguntou. Quando eu ouvi isso, eu pensei, olha, claro, como que eu não pensei nisso? Eu posso ser, para mim, o pai e a mãe que eu gostaria de ter. Eu posso me apoiar, eu posso ficar do meu lado, eu posso facilitar minha vida. Então, no exemplo do que o Diego Martins comentou, ele comentou assim, tem coisas que a gente tem que fazer que a gente não gosta. Então, por isso mesmo. Por isso, exatamente porque tem coisas que a gente tem que fazer que a gente não gosta, que são chatas e tudo mais, coisas administrativas, coisas assim. Então, exatamente porque tem isso, sendo o pai para si e a mãe para si que você gostaria, se apoiando, faz sentido você criar oportunidades para fazer mais coisas que você gosta e minimizar as que você não gosta. Não é sobre não fazer o que não gosta. Se você conseguir isso, é que eu até dei um exemplo, você pode terceirizar uma tarefa para alguém, mas ainda assim, terceirizando, é necessário fiscalizar. Então, a gente vai precisar lidar com tarefas que não gosta, e aí o princípio pode ser, como que eu otimizo, como que eu tenho mais tempo para o que eu gosto e minimizo o que eu não gosto. Essa é a premissa do ser para si o pai e a mãe que gostaria, é se apoiar naquilo que se quer. E quando a gente desenvolve esse autocuidado emocional, quando a gente tem esse olhar de cuidar de si, de ficar do próprio lado, no geral a tristeza que a gente sente vai diminuindo naquilo que depende do nosso autocuidado. Às vezes a gente esbarra que a tristeza não é só nossa, é também da família, ou também de alguém específico da família. Uma forma de... Isso, e essa é outra coisa que não é óbvia para muitas pessoas. A gente sente, o que a gente sente, a nossa relação com as emoções, é influenciado pelas relações em família. Para algumas pessoas pode ser óbvio o que eu falei. Mas a gente sente o que as pessoas da família sentem. Não só isso. Alguém no ambiente que você está, se essa pessoa está muito triste, você sente também junto. Eu já tive essa experiência. A Eliana escreveu, sim, eu estou me poupando muito agora. Isso. É isso. Quando a gente decide cuidar da gente, é esse princípio. Para mim, o comentário do Diego representa isso. Tem coisa... Eu vou ler de novo, ó. Vou ler de novo o comentário do Diego Martins. Ele escreveu assim, ó. Nem sempre tudo vai ser prazeroso também. Percebe? Precisa aceitar que parte das demandas são prazerosas e parte não. Não é confortável prospectar, por exemplo, mas é preciso para conseguir cliente. Então, é exatamente por isso, pelo que ele comentou, que é importante priorizar, já que nem sempre é possível fazer só o que é prazeroso. Então, quando eu tiver a escolha, o que eu vou escolher? Vou escolher fazer o prazeroso. Não, vou fazer o ruim porque tem que fazer. Onde que eu aprendi isso? Aprendi na relação com alguém que fazia. E muitas vezes o aprendizado não é consciente. A gente via o pai ou a mãe, ou quem teve esse papel, se cobrando. Então, muitas vezes a gente faz igual a ele sem consciência. Boa tarde, Antônia. A Antônia está assistindo pelo YouTube e comentou boa tarde. Então, o que eu estou trazendo é, nesse tema, propósito, dor emocional e cura, é importante entender que uma dificuldade de você reconhecer o seu propósito é a dificuldade de você, cuidar da tristeza, cuidar do medo, cuidar do eu emocional. É a dificuldade de ser para você o pai e a mãe que você gostaria de ter. É comum que a gente repita a forma que foi a relação com eles. E a forma que foi a relação com os pais, normalmente é o que trouxe as experiências que marcaram a gente com alguma ferida emocional. Hoje não tem mais a ver com eles, hoje tem a ver com a gente e tem a ver com o cuidado que a gente dá para a gente. Mas se a gente ainda fica cobrando dos pais, não resolve, isso traz mais sofrimento e a gente aumenta a dor.
E muitas vezes a gente pode buscar a aprovação, o apoio dos pais e nem percebe. Como perceber se você está buscando a aprovação ou o apoio dos pais? Se você se incomoda com alguma coisa que eles falam ou fazem, geralmente esse incômodo está mostrando que tinha uma expectativa que não está sendo atendida. Às vezes, só se afastar não é o mais efetivo. Pode ser a tendência, se afastar do que incomoda. Mas às vezes não é o que ajuda mais. Eu falo efetivo no sentido de ajudar mais. Porque você afasta de uma coisa que toca numa dor, mas você não cuida da dor. Então, se eu estou numa situação, no contexto de família, e alguma coisa me incomoda, a tendência é se afastar. Só que se afasta, mas lembra de cuidar do emocional que está triste, que está incomodado, que está com raiva ou com medo. É um bom caminho para esse movimento de autocuidado. Daí, naturalmente, o propósito vai vir do que você gosta, do que você faz bem e do que gera valor para as pessoas.